Eu trabalho em um supermercado que possui uma lenda interessante e um ambiente digno de te fazer sentir desconfortável. Esse lugar em específico é o depósito da empresa. Uma parte dele é normal até, mercadorias e caixas para todos os lados. Entretanto, tem uma parte desse lugar que passa por debaixo de todo o mercado. Lá ficam algumas mercadorias, sendo a maioria produtos de limpeza e bebidas como vinho e uísque. Esse pedaço da loja tem um clima bem estranho, além de ser bem escuro, apenas com a iluminação vinda de poucas lâmpadas. Tem encanamento passando por todo lugar com manchas similares a mofo e ainda por cima de tudo isso, o lugar inteiro tem um cheiro estranho e desconfortável. Antes do meu cargo atual, eu costumava andar muito pelo depósito durante o dia. Na verdade, várias pessoas têm acesso ao local, porém ainda assim, você pode acabar se encontrando sozinho. O motivo disso é que mesmo estando por conta própria, sempre surge uma misteriosa sensação de alguém te observando. Tudo isso é bem difícil de explicar. É como se a cada curva, algo na sua mente fazia você acreditar que teria alguém te esperando do outro lado. Como se a cada instante tivesse alguém à espreita, se escondendo no escuro. Mas não fica apenas por isso. Durante a noite, o mercado fica aberto até as 9, mas é comum ir embora por volta das 9h30. Há pouco tempo atrás, eu descobri que nele tem uma lenda de um pequeno garoto que morreu no lugar, antes da sua construção. Então é bem comum os funcionários associar coisas estranhas a esse tal garoto. Uma história assustadora e todo mundo já começa a acreditar que o depósito é assombrado. Nossa mente realmente brinca com a gente. Eu acreditava nisso. Até uma vez que um colega de trabalho desceu ao depósito perto do fim do expediente. Ele tinha descido para pegar o lixo do dia e acontece que todas as luzes do lugar estavam apagadas, praticamente ficando apenas uma acesa, bem na ponta perto da entrada onde param os caminhões para abastecer os itens. Tem raras ocasiões em que isso acontece, mas esse colega desceu normalmente. Afinal, da mesma forma que eu, ele acreditava que não tinha nada demais acontecendo no depósito. Pouco tempo depois, ouvimos um grito de puro medo. Ele voltou totalmente assustado, mal conseguindo explicar o que tinha acontecido. Ele estava pálido e estava com uma respiração ofegante. Após um tempo tentando acalmá-lo e até dando um pouco de água com açúcar para estabilizar, quando finalmente ele voltou a si, ele disse: "Estava tudo normal, até metade do caminho. Eu estava pegando lixo como de costume, até a hora que pensei ter visto uma silhueta no canto do meu olho. Rapidamente, eu virei, mas não tinha nada lá. Achei que poderia ser algum animal mexendo no lixo que tivesse entrado sem a gente perceber. Até a hora que eu me aproximei de onde eu achava ter visto a silhueta, e um vulto passou correndo perto e levantou o meu avental com o vento. Eu não sei explicar o que eu vi, mas eu senti um frio passando pelo meu corpo inteiro e corri sem pensar duas vezes. A forma como ele gritou e voltou correndo desesperado fez as pessoas que já tinham medo de entrar lá antes ficarem ainda mais assustadas. Como eu disse, o lugar é bem estranho. Talvez eu não tenha conseguido deixar isso tão claro, já que não aconteceu comigo, mas estando lá pessoalmente, te garanto que dá pra sentir uma energia pesada e um sufoco pelo aperto do lugar. Para piorar ainda por cima disso, seja lá o que assustou meu colega, ainda está lá na espreita. Olá, meu querido leitor. Você já se imaginou vivendo numa casa onde acontecem fenômenos estranhos com frequência? Bem, eu vivi em uma casa dessas quando eu era menor. De todas as coisas estranhas que costumavam acontecer lá, darei destaque à que mais me assustou na época. E por causa desse acontecimento, até hoje eu não consigo dormir no escuro e tenho pavor de bonecas. Já que eu era muito pequena, não lembro muito bem dos detalhes. Mas indo direto para a história, eu tinha aquelas bonecas enormes que era do meu tamanho. Eu simplesmente amava aquela boneca. Tratava ela como se fosse uma pessoa mesmo. Brincava com ela, vestia minhas roupas nela, dava banho nela e dormia com ela. Enfim, tudo que eu fazia, ela tinha que estar lá também. No meu aniversário, minha mãe decidiu fazer uma festinha para mim, e eu estava ajudando ela. Minha mãe pediu para ir no quarto, onde estava a boneca, para pegar alguns balões, e assim eu fiz. Quando eu estava no quarto, eu vi minha boneca, mas não na posição que eu deixei ela. Ela estava com o rosto virado pro lado e com as mãos esticadas. Eu estranhei e fiquei encarando ela, achando que talvez minha mãe poderia ter mexido nela, e enquanto eu estava perdido em pensamentos, a boneca simplesmente virou a cabeça para mim. Na hora eu pedi pra minha mãe jogar a boneca fora ou algo do gênero e decidimos dar ela a outra pessoa. Nunca mais vi a boneca, mas eu simplesmente fiquei apavorada daquilo e até hoje eu não consigo gostar de bonecas. Essa história aconteceu com a minha melhor amiga Júlia, que infelizmente foi morar com o Papai do Céu em janeiro desse ano, por complicações do Covid-19. Eu tenho aqui na minha casa vários diários dela, onde neles ela relatava tudo o que acontecia ao longo da vida, mas ela escreveu algo que eu questionei a realidade. Como isso é antigo e eu não moro mais com as pessoas que foram citadas no diário, nunca poderei confirmar a veracidade desse relato. Isso foi escrito pela minha amiga na época que eu fiquei doente, na véspera do aniversário da minha irmã, e eu acabei precisando ser internada em um hospital bem longe da minha casa. O que tinha no diário era o seguinte: hoje eu estou meio triste. Querido amigo, fui na casa da minha amiga, a Giovana, e ela não estava lá. Hoje de manhã ela foi para o hospital porque passou mal depois de comer algo.
Os parentes dela não querem ajudar na festa da menina, então decidi eu mesmo ajudar. Eu, com a sua ajuda, consegui fazer tudo. De noite, quando eu tinha acabado de ajudar na festa da garota, eu te coloquei no guarda-roupa da Giovanna e fui ajudar com os brigadeiros. Eu tentei fazer os brigadeiros, só que eu acabei queimando todos eles. Eu fui provar e ficou horrível. Por sorte, os parentes de Giovanna saíram de casa e eu pude conversar melhor com você. Te tirei do guarda-roupa e você me ajudou a fazer os brigadeiros da maneira correta. Eu enrolei os brigadeiros e guardei na casa da Giovanna. E depois, fui embora com você. Queria que a Giovanna te conhecesse. Você é tão legal comigo. Pena que as pessoas acham que você é mau. Tem uma rachadura no teto do meu quarto. Ela não é muito grande, mas fica logo em cima da minha cama. Isso estava me incomodando porque enquanto eu tentava dormir, caía poeira em cima de mim. Ela sempre ficava me sujando enquanto eu estava na cama e eu ficava sempre protelando para tampar ela. Mas foi aí que eu percebi algo estranho. Ela parecia estar ficando maior a cada dia que passava. Não era um aumento muito grande, mas ela ainda estava aumentando. Eu fiquei um pouco preocupado, então eu decidi tirar uma foto. Eu tava me preparando pra dormir, mas quando eu olhei pra rachadura eu vi algo estranho. Tem alguma coisa ali. É meio branco e parece até um pedaço de uma bola de beisebol. Eu fiquei um tempo olhando, mas eu já tô olhando pro teto tem muito tempo, tentando identificar o que é. Bom, enfim, eu tenho que dormir. Eu não quero desregular meu sono. Mais um dia se passou e, seja lá o que for aquilo, ainda tá dentro da rachadura. Mas ele parece mais distante do que ontem. Ok, passou um tempo e é bem visível que esse objeto está se movendo. Eu ainda acho que é uma bola de beisebol velha, mas o que me preocupa é que tem algum animal ali em cima movendo isso. A primeira coisa que vem na minha cabeça é um rato, mas eu não quero imaginar um rato passando exatamente em cima da minha cama. Eu vou só tapar aquilo com um monte de fita e outra hora eu cuido disso. Eu acordei com um barulho bem alto e ele vinha do teto. Minha visão estava meio embaçada por ter acordado do nada, mas deu pra ver alguma coisa tirando a fita. Na hora, eu fiquei paralisado. Eu vi aqueles 20 longos pedaços de fita sendo arrancados da rachadura e caindo em cima de mim. Aquele objeto branco não era uma bola de beisebol, mas sim um olho. Eu fiquei totalmente espantado. Eu pulei da minha cama e saí correndo pra fora do meu quarto. Por mais que nesse momento eu gostaria que isso fosse um pesadelo, eu tinha certeza que não estava sonhando. Eu fui pra cozinha e deu pra escutar o despertador do meu celular tocando lá no quarto. Eram 4 da manhã. Eu fiquei um bom tempo na cozinha esperando amanhecer. Quando deu 7 horas da manhã e estava claro lá fora, eu decidi ir sorrateiramente até o quarto. Abri um pouco a porta e não vi nada na rachadura, então rapidamente peguei meu celular e pedi para ficar na casa de um amigo até resolver tudo isso. Alguns dias se passaram e eu voltei junto de uns amigos para investigar a rachadura. Tentamos usar a luz do celular para iluminar aquele vão, mas não vimos nada. Pegamos uma escada para chegar mais perto e dessa vez um amigo deu a ideia de colocar um celular gravando dentro da rachadura e outro iluminando. Quando conseguimos ver a gravação, percebemos que o lugar era um pouco estreito e que não tinha absolutamente nada lá. Depois desse dia, eu nunca mais dormi nesse quarto da minha casa. E mais na frente, tampei o buraco definitivamente. Mas na minha cabeça, tinha alguma coisa me observando naqueles dias. Após esse ocorrido, não tive mais nenhum problema. Mesmo que fosse difícil dormir, eu ainda tinha que descansar. Apenas sei que dentro da minha casa não vai ter mais rachaduras daqui pra frente.